Opa! Se seu crédito foi reprovado, se você está com o nome sujo, se você não consegue financiar nada e tem um limite de crédito no seu cartão baixo, preste muita atenção nesse vídeo, pois ele vai mudar a sua realidade a partir de hoje. Eu vou revelar para você, nos próximos minutos, o segredo que os gerentes bancários não lhe contam de como ter um score de até 900 em apenas 7 dias. Bom, de acordo com pesquisas e notícias recentes, mais de 39 milhões de brasileiros adultos não têm acesso ao crédito ou a financiamentos, chegando a um total de 26% da população brasileira adulta, mas sendo 22 milhões porque têm um score baixo. Bom, esses 22 milhões estão hoje numa zona cinzenta. Eles podem até ter nome limpo, ser bons pagadores, mas não há informações suficientes sobre eles. Por isso, na hora do financiamento, o crédito é sempre reprovado. Então, você é um dos 22 milhões de brasileiros que têm o nome limpo, que pagam suas contas em dia, mas mesmo assim seu crédito é sempre reprovado? Fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te ajudar. Bom, você não tem ideia do que eu estou falando aqui? E qual segredo é esse? E como eu, você pode aumentar o seu score de 0 até 900 em apenas 7 dias? E como ter um cartão de crédito com um ótimo limite? E ter financiamento nos melhores bancos? Pode ficar despreocupado, pois vou lhe revelar toda a verdade de uma vez por todas. Mas antes de darmos continuidade, quero lhe contar como eu descobri esse segredo que os gerentes bancários não querem que você tenha um score de até 900 ou mais e qual foi minha trajetória para eu ter ajudado mais de 2.000 pessoas a conseguirem ter créditos aprovados e ter financiamentos nos melhores bancos. Opa, tudo certo? Me chamo Adailton Oliveira e trabalho como analista de crédito e finanças há mais de 10 anos, onde já transformei a realidade financeira de mais de 5.600 pessoas ao longo desses 10 anos de muito trabalho e sucesso. Ao longo desses 10 anos, eu aprendi exatamente o que pode ser feito para o seu tão sonhado score ser elevado e aceito no mercado. E o que jamais você deve fazer se quiser ter crédito no mercado e um score alto. Bom, toda a minha história começa lá no ano de 2010. Me lembro bem, eu trabalhando como analista de crédito em uma companhia, não vendia praticamente nada, pois 77% dos meus clientes tinham seus créditos sempre reprovados pelos bancos, por conta sempre de um score baixo. Sendo assim, estava quebrando as minhas pernas. Porque, se caso os créditos deles fossem aprovados, sairia mais contratos, mas, como a grande maioria não eram, eu estava indo à falência. Bom, eu tinha um colega que, no tempo da faculdade, estava cursando mestrado em análise de finanças e crédito. Então, pelo motivo de eu querer ajudar meus clientes para que saísse mais vendas e mais contratos, e assim eu tenho mais lucro líquido, seria um negócio bom para todas as partes. Sabia que ele era gerente de um departamento bancário da nossa cidade. Decidi abrir uma conta bancária nesse banco. Foi onde a gente se encontrou novamente depois de vários anos após a faculdade. Marcamos de sair para um bar aqui da cidade no final de semana para botar as conversas em dia. Como planejado, estava tudo correndo bem. No dia combinado, fui para o bar com meu carro. Era em média de uns 5 quilômetros de onde eu morava. Chegando lá, fiquei ainda uns 7 minutinhos esperando ele. Mas aí então ele chegou. Começamos a tomar algo e papo vai, papo vem. Começamos a falar sobre nossos empregos, trabalhos e como funcionava tudo de verdade. Foi aonde eu contei toda a minha situação e que eu precisava dele para me ajudar a encontrar a solução para os meus potenciais clientes. Foi onde ele captou a mensagem e falou uma quantia de R$5.000 para ele me revelar tudo o que eu deveria saber para ter um score alto em semanas. Como era uma coisa que me faria faturar muito mais, não pensei nem 2 vezes antes de falar sim para a proposta dele. Enfim, era praticamente impossível alguém ter aquelas informações. De segredos exclusivos de como ter um score alto, de ter créditos ilimitados que os gerentes do banco não revelam. Ele me revelou tudo em 4 finais de semana em encontros no mesmo barzinho, sempre no mesmo horário às 20 horas. E ainda me passou um PDF com todas as informações, planos de ações, estratégias e como funciona tudo para escalar o score dos meus clientes. Então, sem perda de tempo, comecei a aplicar tudo com meu CPF mesmo. E bom, o resultado foi que apenas em menos de 2 semanas meu score já estava quase 1.000. Me recordo que no tempo meu score era apenas 340. Bom, em primeira vista, não acreditei que aquilo estava acontecendo de fato mesmo. Fui até o meu banco e solicitei um financiamento para comprar um carro novo. E bom, adivinha o que aconteceu?
meu crédito foi aprovado. Daquele momento em diante, a minha vida financeira foi da água para o vinho e de todos os meus clientes também. Todos os 77% dos clientes que não compravam por conta de crédito reprovado e score baixo. Em praticamente questão de uma semana, todos tinham score altos. E assim, minhas vendas de empresas aumentaram em 200%, comparando antes de eu saber todos aqueles segredos. E desde 2010 para cá, a minha vida e de todas essas pessoas mudaram. Então, eu agora vou lhe revelar tudo de como ter um score de 900 ou mais em apenas 7 dias, ter créditos ilimitados e ainda várias outras coisas. E bom, não importa o momento que você está agora, isso serve para qualquer pessoa que faz parte do grupo dos 22 milhões de brasileiros adultos que têm créditos reprovados. E bom, se você não quer continuar ouvindo sempre a mesma desculpa do seu gerente de banco quando o seu financiamento for reprovado, preste muita atenção nos minutos a seguir. Uma das maiores dúvidas que cercam a população brasileira e até mundial que utiliza esse tipo de modelagem de concessão de crédito é a forma como o score é calculado. Inclusive, é um dos maiores temas de discussão, já que muitos não concordam com a pontuação que recebem e acabam entrando em conflito com os órgãos que disponibilizam o cadastro de score. Por conta disso, vamos explicar como o score de crédito é calculado e como esta metodologia influencia diretamente a tomada de decisão de cada instituição financeira para conceder ou não um crédito a um cidadão. Primeiramente, precisamos explicar que o score é organizado em uma escala que vai de 0 a 1000 e é exatamente dentro deste intervalo de pontuação que todos os cidadãos brasileiros são classificados, onde é naturalmente deduzido que se a classificação for baixa, significa que a pessoa está sendo classificada como mal pagador e aqueles que estão mais próximos da pontuação 900 ou mais serão considerados como bom pagador. O que queremos deixar de mensagem é que cada pessoa é pontuada de acordo com determinados indicadores, como, por exemplo, dados cadastrais próprios atualizados, pagamento de contas dentro do vencimento, histórico de inadimplência e dívidas negativadas ou com acordo em andamento para quitação, bem como relacionamento financeiro com o mercado. Inicialmente, é preciso entender que os consumidores são classificados em 3 grupos de acordo com sua pontuação: risco alto, médio e baixo. Esta classificação é para indicar se o consumidor possui risco de se tornar inadimplente ou não e, desta forma, se a instituição poderá ou não conceder o crédito a partir da sua definição e seus padrões de análise de crédito. A tabela atual de score, praticado pelo Serasa, principal órgão sobre o assunto é: score baixo, varia entre 0 e 300. Score médio, varia entre 301 e 700. Score alto, varia entre 701 e 1000. Geralmente, de 0 a 500, o consumidor é considerado como mal pagador e tem poucas chances de ter o crédito aprovado no mercado. Já aqueles cidadãos que estão na faixa de 500 a 1000 são considerados como bons pagadores e, com isso, possuem maiores chances de terem seus créditos aprovados. Por que é importante ter um bom score de crédito? Como explicamos a vocês, não há como ter um crédito aprovado por profissional da área se você não tiver uma boa pontuação de score. Ou seja, quanto mais alta é a sua pontuação, maiores serão as chances de ter um pedido de crédito aprovado. Além disso, uma das maiores vantagens é que todos que possuem uma boa análise de crédito terão melhores condições de pagamentos e taxas diferenciadas nos produtos pleiteados. E isso ocorre pois a maioria das instituições querem fidelizar e manter esses clientes em suas carteiras. Na prática, ter uma boa pontuação no score é importante para sempre que precisar ter melhores condições em uma negociação, além de que as empresas usam essa ferramenta como componente complementar da análise de perfil, além de metodologias próprias desenvolvidas de acordo com suas necessidades. Mais adiante, nós mostramos como fazer o cadastro e acompanhar seu score regularmente e de maneira online, porque um score de crédito baixo é ruim. Já explicamos bem a diferença em ter uma pontuação alta e baixa no score e como isso influencia não apenas na aprovação do crédito, mas até mesmo, quando este for aprovado, tê-lo com melhores ou piores condições na negociação. Por isso, aqueles consumidores que possuem uma pontuação baixa ficam submetidos, muitas vezes, às regras das empresas, sem qualquer poder de negociação e acabam formalizando contratos com condições ruins de juros, por exemplo, quando possuem alguma margem de crédito aprovada. Isso acontece porque, quando uma empresa aplica seu dinheiro, ou seja, empresta através de uma operação financeira, como cheque especial, cartão de crédito,
empréstimos pessoais, ela precisa ter a certeza de que vai recebê-lo de volta. Quando ela identifica que há um risco de não recebimento por conta da possibilidade do cliente se tornar inadimplente, ele reduz esse risco, seja negando a aprovação de concessão de crédito ou colocando péssimas condições na negociação. Vamos exemplificar. Um cliente com score baixo, que consegue junto ao seu banco um empréstimo, sua condição de pagamento será com juros de até 8% ao mês e poderá parcelar somente em até 10 vezes. Porém, vamos imaginar a mesma situação. A solicitação de empréstimo parte de um cliente com alta pontuação de score, além da aprovação, a instituição, sabendo que este é um bom pagador e com a necessidade de fidelizá-lo, ofertará uma negociação com possibilidade de parcelar em até 24 vezes, além de juros 2% ao mês, por exemplo, às vezes até percentual menor. Como você já sabe, a pontuação do score vai de 0 a 1000. Porém, talvez você não saiba de fato o que isso na prática quer dizer. Se já sabe, parabéns! Você está a um passo à frente de ter um score alto. Mas, se não sabe, é o que veremos a partir de agora. Primeiramente, entenda que o que falaremos aqui é apenas uma pontuação e o significado para o mercado. Nem sempre possuir uma pontuação baixa ou alta garante o seu crédito, como veremos mais adiante. Então, vamos lá. De 0 a 200 pontos significa que você é um mau pagador e que, provavelmente, teve alguma restrição em seu nome num período de tempo curto. De 201 a 400 significa que você já foi um mau pagador, mas está começando a entrar na linha e tem tudo em dia, por isso, seu risco de inadimplência é médio. De 401 a 600 significa que é um pagador mediano, ou seja, é aquele que sempre paga as contas em dia, porém, algumas vezes comete atrasos, dificilmente já teve o seu nome sujo e o risco de não pagar algo é relativamente baixo. De 601 a 800 é o pagador de qualidade, normalmente aquele que nunca atrasa contas e que busca prezar por ter um bom histórico de nome limpo. De 801 a 1000 é o pagador excelente, que nunca teve o seu nome sujo, nunca teve problemas relacionados às suas contas e é aquele que normalmente consegue crédito com facilidade e juros baixos. Este é o tipo de pagador que todo banco ou empresa quer como cliente, pois são os mais difíceis de conseguir. A pontuação em si não é fixa e pode ser alterada diariamente. Vai depender de como está a sua vida financeira em relação ao mercado no geral. Por exemplo, se você saiu do SPC agora e está começando a pagar tudo em dia, em alguns meses seu score estará alto e você terá crédito com facilidade, pois para o mercado você terá feito boas coisas para que o seu crédito seja maior. Quais empresas utilizam o score? É impossível afirmar com 100% de certeza quais empresas realmente utilizam o score e quais não utilizam como principal parâmetro de segurança na hora de conceder-lhe crédito. Porém, é possível afirmar que, atualmente, 95% das empresas utilizam algum meio de validação de crédito como o score e os padrões definidos pelo SPC e Serasa. Em outras palavras, podemos afirmar que a cada 100 empresas, 95 delas utilizam o SPC ou Serasa como definidor de crédito no mercado e que, sem sombra de dúvidas, em um futuro próximo irão utilizar o cadastro positivo como avaliador de crédito. O seu score de crédito é realmente relevante, porém, mais importante que isso é saber quais bancos servem para quais coisas no mercado. Por exemplo, se quer cheque, o Itaú é uma boa opção. Se precisa de cartão de crédito, tem o Santander ou Bradesco. Se deseja financiar veículo, o Banco BMG é uma boa indicação. Se busca financiar um imóvel, Banco do Brasil e a Caixa são as melhores opções e assim por diante. Percebe que, além de ter um score alto, é importante saber onde pedir crédito? Pois assim, as chances de ter o seu pedido negado caem muito e você terá mais chances em obter sucesso em suas negociações. Ei, deixa eu te falar. Me responde o seguinte: quantas pessoas você já viu com o cartão de crédito da Caixa? Quantas pessoas já viu financiar em veículo pela Caixa? Quantas pessoas que conhece têm imóveis parcelados pelo Santander? Provavelmente sua resposta é a seguinte: poucas ou até nenhuma. De fato, os bancos escondem informações relevantes de você. Não é de hoje que se sabe que os bancos escondem uma série de fatores importantes sobre o dia a dia de seus clientes. Os bancos também utilizam de artifícios quase que ilegais para que você pague mais juros ou aplicam os conhecidos juros abusivos. Bom, com esses insights, tenho certeza que seu score irá aumentar. Mas se você quiser ter um score de 900 ou mais em apenas 7 dias,
ter crédito em bancos recomendados, cartão de crédito com limite, nisso eu também posso lhe ajudar. Provavelmente você demoraria semanas, meses ou até mesmo anos para descobrir todos os segredos para conseguir tudo isso que eu lhe falei. E para lhe ajudar, eu criei o Guia Definitivo Super Score, que vai lhe mostrar como você pode turbinar o seu score de 0 a 900 ou mais em tempo recorde. Como também ter financiamento em qualquer banco, ter cartões diversos e entre vários outros segredos inimagináveis. E bom, nesse guia definitivo, eu lhe mostro todos os segredos, como funciona, estratégias, plano de ações, quais os bancos certos para cada financiamento e ainda várias outras coisas. Então, praticamente um passo a passo bem explicativo de como você pode sair de como você está agora, com uma imagem de mal pagador, sem financiamento e sem nenhum crédito, e se tornar uma pessoa que os bancos lhe ligam para perguntar se você precisa de alguma coisa, ter cartões com bom limite e ainda fora todos os financiamentos que você quiser e aonde estiver. E bom, você pode até pensar que isso tudo que falei aqui é tudo mentira. Mas, para lhe provar, eu vou lhe mostrar alguns depoimentos de clientes que já adquiriram o guia definitivo para turbinar o seu score de 0 a 900 ou mais em apenas 7 dias. Como você viu, isso aqui não é nada de mentira. Mais de 2.000 pessoas testaram e comprovaram o método e plano de ações do Guia Definitivo Super Score. E se você quiser também ser a partir de hoje um cliente especial de qualquer banco, ter créditos ilimitados, ter financiamento quando quiser para qualquer coisa, essa é uma grande oportunidade única. Hoje o Guia Definitivo Super Score está por um preço simbólico comparado ao que vai acontecer na sua vida em troca. E você comprando apenas hoje, você ainda leva mais 6 bônus adicionais de alto valor. Bônus 1, renegociando dívidas sem processo judicial. Dicas para quem está no vermelho e precisa tomar decisões para mudar o cenário negativo. Bônus 2, como comprar veículos com até 70% de desconto em leilão. Dicas de como é possível comprar um carro usado, seminovo ou até novo, com desconto de até 70% dos valores tabelados da FIPE. Bônus 3, descobrindo a origem do seu endividamento. Estar endividado pode não ter qualquer relação com quanto você ganha. Entenda de uma vez por todas o motivo do seu endividamento. Bônus 4, os cartões de crédito mais fáceis de aprovar. Você vai descobrir o que é necessário para conseguir os melhores cartões de créditos de forma fácil. Bônus 5, como aprovar cartão de crédito com nome sujo. Existem várias maneiras de se obter um cartão de crédito. Neste e-book você vai conhecer essas possibilidades que quase ninguém sabe. Bônus 6, 32 formas de ganhar renda extra imediatamente. Se suas contas não fecham, mesmo que tenha seguido todas as maneiras possíveis de organização de finanças, expanda sua mente e fature alto com as oportunidades de renda extra rápido. No total, se você fosse comprar todos esses bônus juntos, daria mais de R$1.000 facilmente. Mas pode ficar despreocupado porque o meu intuito aqui é lhe ajudar a como eu ajudei meus clientes a mudarem suas vidas. Bom, tornando isso como requisito, você não vai pagar nem 2.000, nem 1.500, nem sequer R$1.000 para garantir hoje o nosso guia definitivo para turbinar seu score de 0 a 900 ou mais e ainda mais 6 bônus incríveis. Mas muito pelo contrário desses preços. Como eu lhe falei, o intuito aqui é lhe ajudar a sair dessa situação dos juros abusivos dos bancos, desse score sempre baixo e de sempre um limite baixo no cartão de uma vez por todas. E por conta disso, você vai ter acesso vitalício a tudo isso por apenas R$397. Isso mesmo que você ouviu. Espera, mas o intuito aqui é lhe ajudar cada vez mais. E apenas hoje você tem desconto de 75% em off. Isso mesmo, 75% de desconto apenas hoje. Você vai ter acesso ao Guia Definitivo Super Score e mais 6 bônus que somados juntos dão mais de R$1.397 por apenas 10 vezes de R$11,08 ou R$97 à vista. Bom, se você for parar para analisar, é um preço do refrigerante que você bebe ali no final de semana e já paga.
Bem, minha pergunta é a seguinte: você está disposto de cortar uma vez por mês, zero refrigerante no fim de semana, para ter financiamento em qualquer banco para qualquer coisa, ter créditos ilimitados, ser cliente VIP de recomendadas financeiras e ter um score de 900 ou mais em 7 dias? Bom, acredito que sua resposta seja com certeza sim, sem a menor sombra de dúvidas. E para você estar adquirindo nessa promoção com 75% em off, que só durará 24 horas, é só clicar no botão abaixo e já se inscrever para garantir o seu guia definitivo Super Score com todos os bônus. Bem simples, ok? E ainda mais, eu tenho tanta confiança nesses segredos de plano de ações e método, que se caso você aplicar e não conseguir o que eu falei aqui nesse vídeo, você tem uma garantia de até 7 dias. Se caso você não gostou do conteúdo, não foi o que você esperava, ficou insatisfeito, basta você me mandar um único e-mail que seu dinheiro é devolvido 100% sem mais e nem menos. Isso mesmo, o seu risco é totalmente zero. Para isso, você precisa garantir a sua vaga antes de acabar o tempo de 24 horas. Garantir o guia definitivo Score mais 6 bônus adicionais apenas hoje, com 75% de desconto em off e com o risco zero. Mas, como eu falei, você só vai ter essa oportunidade única e exclusiva. Agora, você tem apenas 3 opções. A primeira opção é me ignorar e fechar essa página, seguir sua vida sem financiamento, sem ter crédito, sem ter um score alto, ou até mesmo vendo uma pessoa que você conhece aplicando e tendo muitos resultados, ou viver sempre na mesmice. E eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, mas se você quiser, pode fazer. A segunda é tentar descobrir tudo sozinho, e é muito questão de erro e acerto. Você quer mesmo passar meses e anos tentando algo que talvez você não saiba se nem é o correto? Graças a Deus, eu acertei pagando, mas eu poderia ter passado anos ali sem resultado, perdendo meu tempo e sem ter financiamento, sem ter um score alto, sem ter crédito. E a terceira, clicar no botão abaixo, testar o guia definitivo Super para turbinar o seu score de 0 a 900 ou mais em 7 dias com o risco zero, e se isso não funcionar, eu devolvo o seu dinheiro de volta, porque eu tenho certeza de que eu cumpro com o que eu prometo. Bom, a decisão que pode mudar a sua vida para sempre está apenas a um clique de acontecer. Clique no botão abaixo e já garanta o seu guia definitivo para turbinar o seu score de 0 a 900 em apenas 7 dias. Lhe vejo no outro lado para blindar o seu sucesso.